Esportes, 69 anos de Rádio Itatiaia, 20 de janeiro. Fazendo sua adoração. A partir de agora, e que jogo, Galo e Grêmio, Cláudio Rezende, Emerson Pansieri, duas das grandes feras da Itatiaia. Primeiro você, Rezende. Bom dia, show de bola, Milton Naves, Emerson Pansieri, Júnior Brasil, parabéns à Rádio Itatiaia e aos nossos ouvintes, principalmente fiéis, todos os dias, ligadinhos aqui na Rádio de Minas, porque sabe que aqui tem informação, tem emoção e tem muita notícia importante para o torcedor, que já está se ligando aí na Itatiaia. Hoje esse dia vai demorar para passar, hein? Ô 7h15 que não chega. Esse jogo do Galo contra o Grêmio no estádio da Arena do Grêmio. O Atlético concentrado desde ontem, Hotel Sheraton, que fica no bairro Moinhos de Vento, na capital gaúcha. E os jogadores muito concentrados porque é decisão. Hoje é jogo de final mesmo contra o Grêmio. Só para dar uma ideia, Milton, desse jogo, vamos ter o melhor ataque, que é o Atlético, fez até aqui 51 gols no Campeonato Brasileiro, contra a melhor defesa. O Grêmio sofreu apenas 24 gols no Brasileirão. O time que mais venceu, o Galo tem 16 vitórias, tem o mesmo número de São Paulo Internacional, e o Grêmio é o time que menos perdeu. O Grêmio só perdeu 3 vezes neste Campeonato Brasileiro. Já dá para dar um panorama de que vamos ver hoje no jogo, né, Milton? O Galo mais ofensivo, o time que vai em busca do ataque, mas o Grêmio é um time que sofre poucos gols e perde pouco, show de bola. É só isso que você falou aí, hein, Cláudio Rezende? É só isso aí. É só isso. Ou seja, que coisa, hein? É, jogaço, né? Jogaço, Sampaoli de um lado, Renato Gaúcho de outro, são dois grandes treinadores. Para muitos o Renato Gaúcho hoje é o melhor técnico do Brasil, em clubes, né? No Brasil, o Sampaoli é considerado um dos melhores aí do mundo, né? Dos estrangeiros que estão aqui, é o mais badalado no momento, Jorge Sampaoli. Temos isso também, esse duelo interessante no banco de reservas. Antes da gente falar do Grêmio, que é um time poderoso, é um time sempre complicado, vamos trazer aqui quem pode ser a grande novidade do Atlético, o Alan Franco, equatoriano, ele que é um favorito para ser o substituto aí do Jair no meio campo do Galo, e o Alan Franco tá chegando esse ano, nessa temporada, e já tem esse jogo pela frente, o Grêmio, essa rodada impressionante do meio de semana, Alan Franco. Sí, la verdad fue una victoria muy importante que nos sigue metiendo ahí en la pelea por conquistar el título. Ahora contra Gremio va a ser otra final de todas las que tenemos, entonces esperemos estar a la altura de este compromiso y ganar, que es lo más importante para seguir en la lucha por el título. No primeiro turno, o Galo venceu o Grêmio por 3-1 no Mineirão. Alan Franco acredita que o jogo desta quarta-feira em Porto Alegre será totalmente diferente. No, será un partido completamente diferente. Seguramente van a querer proponer mucho más de lo que quisieron proponer acá de visitante. Entonces nosotros tenemos que hacer un juego inteligente, saber que esos 3 puntos también son muy, pero muy importantes para nosotros. Y nada, hacer nuestro juego, hacer nuestro trabajo, y que seguramente con esos motivos nosotros vamos a poder conseguir los 3 puntos. A rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro, além de Galo e Grêmio, reserva ainda 2 jogos de confrontos diretos: São Paulo Internacional e Flamengo contra Palmeiras. O que pensa a respeito, Alan Franco? Pensamos primero en nosotros. Te digo que de nada sirve que los otros equipos por ahí pierdan puntos o dejen puntos si nosotros no sumamos de a 3, que eso es lo que debemos hacer en estas últimas rodadas. Entonces, primero conseguir nosotros los puntos y después, la verdad, miramos qué puede pasar con los otros equipos. E sobre sua condição física, muito se falou, inclusive pelos médicos do clube, do Sampaoli, que foi o atleta que mais sentiu efeitos da Covid-19. E agora, como que está o Alan Franco? No, mejor. De verdad que ahora voy mejorando en la parte física, que es lo que el punto donde más me afectó. La verdad que me cansaba muy rápido, no conseguía
tener el ritmo que por ahí tenían mis compañeros, aún mucho más los rivales. Entonces creo que esa es la parte más complicada que tuve durante este virus, y ya retomando ritmo, retomando muchos más minutos de juego. Entonces esperemos ya acabar con eso y dejar atrás eso y ya estar 100% para poder ayudar en todo lo que se pueda al equipo. Você é um jogador que pode atuar em algumas funções ali no meio campo do Atlético. Onde se sente mais à vontade? Em qual posição? Me siento más cómodo jugando de interior derecho, pero no, eso se lo dejo a disposición del técnico, que donde él quiera ubicarme, pues estaré ahí y daré lo mejor de mí para el equipo. Entonces es eso, la verdad tengo esa versatilidad y puedo cumplir cualquier función que él disponga. Tá aí, 11:46. Gosta de jogar mais pelo lado direito no meio campo, chegando ali como um armador, numa função que o Jair fez no fim de semana. O Alan ficou ali mais preso como um primeiro volante. O Alan Franco tá aí, dizendo que tá bem melhor fisicamente, já não sente mais quando dá aquele pique, quando dá aquele sprint, né? Não tá sentindo tão abafado mais, já recuperado da Covid-19. O Galo só não tem o Jair. Em relação ao último jogo, vai com as suas principais peças para esse jogo decisivo. E como que vem o Grêmio? 11:47. O Renato Gaúcho tá pensando no Galo, já tá pensando na final da Libertadores. Hoje ele tá querendo tirar a casquinha do Sampaoli mesmo. Bom dia, Emerson Pansieri. Bom dia, Cláudio Rezende, um abraço pra você, pro show de bola. Emocionante, Milton, emocionante, é um prazer trabalhar ao seu lado, saber há quanto tempo você conduz o Rádio Esportes junto com os nossos ouvintes. Um abraço, um beijo especial pra cada um que nos ouve todos os dias aqui. A gente fala isso com o coração esbanjando alegria. Júnior Brasil também, um abraço. Pra falar desse Grêmio que tá na final da Copa do Brasil, Claudão, e concentrado no Hotel Deville, capital gaúcha, daqui a pouco o almoço e o técnico Renato Gaúcho com o time na cabeça, mas pensando também, porque tem Grenal no fim de semana, tem confronto importante contra o Internacional, sabemos o que esse clássico representa para todos os gaúchos. Sobre o jogo, vamos ouvir o que tem a dizer o goleiro Vanderlei. Uma semana importante com partidas que valem muito a temporada do Grêmio. Como o Renato vem falando pra gente, só decisão, né? Independente do adversário agora, todo jogo pra gente é decisivo, entrou numa reta final de campeonato brasileiro, então a gente tem que procurar vencer o maior número de jogos possíveis, então a gente tem essa oportunidade de enfrentar os concorrentes diretos, né? Os adversários que a gente tá junto ali na ponta da tabela, então, principalmente em casa, esse jogo contra o Atlético, a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente sabe, se a gente quer chegar na disputa do título brasileiro, a gente tem que vencer essas partidas, então a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, encarar cada jogo, como eu disse anteriormente, como uma final e fazer o nosso melhor e buscar a ponta. A gente sabe que é um jogo difícil, o Atlético também vem fazendo uma grande campanha, tem um grande elenco, um grande treinador, mas a gente vai pensar nesse jogo agora do Atlético, fazer o nosso melhor e na sequência, jogo a jogo, procurar vencer e tá chegando às primeiras posições do campeonato. Experiente goleiro Vanderlei falando no Rádio Esportes, é um dos trunfos dessa equipe do técnico Renato Gaúcho. Ontem na turma do bate-bola, o Cláudio trouxe um dado interessantíssimo: 18 partidas sem perder jogando em casa, jogando na arena do Grêmio. Então é um feito que mostra o jogo, como vai ser difícil pro Atlético, e vai ser difícil, obviamente, também pro Grêmio. O Renato Gaúcho não conta com o Jeromel, que deve ser poupado pensando no jogo contra o Inter. Formação então com Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa. No meio campo, Lucas Silva. Deve começar no banco de reservas o Matheus Henrique. Então o Darlan iniciando a partida com Alisson, Jean-Pierre, PP e o Diego Souza. Provável formação do Grêmio, Cláudio. Tá aí, 11:49. Vanderlei e Everson foram colegas no Santos, né? Tanto que o Vanderlei foi pro Grêmio porque perdeu na época espaço para o Everson, que foi contratado também a pedido do Sampaoli, assim como agora no Galo, e ele tomou a posição do Vanderlei, que era ídolo no Santos, cotado inclusive para a seleção brasileira. 11:50. Eu tava olhando aqui, o Galo não vence o Grêmio em Porto Alegre desde 2013, né? Mas o Sampaoli venceu o Renato Gaúcho em 2019.
quando esteve pelo Santos na Arena do Grêmio e fez 2-1. O Sacha, que hoje é do Galo, fez um gol de cobertura no Grêmio, no goleiro Paulo Vitor do Grêmio naquela oportunidade. O Santos do Sampaoli fez 2-0, o Grêmio fez um gol só nos acréscimos. E aí, por que eu tô falando desse jogo, Júnior Brasil? A pergunta é pra você. Nesse jogo aí, o Sampaoli escalou o Santos com 3 zagueiros. Ele foi com 3 zagueiros para enfrentar o time do Renato Gaúcho. Hoje a teoria, a gente sabe, é colocar Alan Franco no lugar do Jair, mas o Sampaoli sempre costuma fazer algo diferente. Por isso que eu fui nesse jogo lá, que ele ganhou do Grêmio em Porto Alegre e ele foi com 3 zagueiros. O que será faz o Sampa hoje, Júnior Brasil? Bom dia. Pergunta difícil, viu? Grande abraço, Cláudio, amigos e amigas. Parabéns aí, Emanuel Carneiro, Milton, a nossa Úrsula, Michel, o Pansieri que tá aqui, até o Paulo e o Fabinho, a toda a equipe da Itatiaia. Orgulho de fazer parte dessa história que é ao seu lado, Milton. Você é essa bandeira, o homem Rádio Esportes, Copa do Mundo. Então, muito legal esse aniversário da Itatiaia, isso mexe com a gente, é muita emoção. E principalmente ao nosso ouvinte. Em meio a tantos problemas, né? Tanto sofrimento, né? Essa beleza de Rádio Esportes, essa beleza de Itatiaia, 69 anos. E uma coisa, você falou disso e as suas palavras iniciais foram muito carregadas de emoção. Todos nós aqui vivemos a Itatiaia com paixão. Então isso é um diferencial, isso é algo que tá todo mundo aqui entregue com amor, assim como eu espero hoje, viu, Cláudio, que o Sampaoli, o Atlético, vá para essa decisão. A gente conversava aqui, você também, Cláudio, que faz parte dessa história, que é a rodada talvez a mais interessante. É Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Inter, os confrontos diretos, a tabela aí sujeita a mexidas, é um jogo dificílimo, um jogo interessantíssimo. Será que esse Atlético, o melhor ataque, vai propor o jogo, vai pra cima, vai com 3 zagueiros, não vai? É difícil a gente falar. O Grêmio que já ganhou partidas, tanto que o Renato brincou de que adianta a posse de bola se você não ganha, porque ele é mortal, ataca, faz, é eficiente e não precisa de atacar tanto para fazer gols. Será que vem com essa mesma pegada? Ou seja, um jogão, não dá para antecipar nada, dá para falar assim, vai ser um jogo espetacular, um jogo muito pegado, bem ao estilo daquilo que representa o futebol gaúcho. Então, uma rodada imperdível e que vem a vitória. Falei ontem, repito, é um divisor de águas para o Atlético essa rodada, ainda mais se vencer, Cláudio. Com certeza, eu ia falar isso. Não precisa nem jogar bonito, não. Tem que ganhar o jogo. Torcedor do Galo hoje quer a vitória. O mais importante é vencer. A gente sabe como é difícil derrotar o Grêmio em seus domínios. Daqui a pouco, Milton, eu volto com esse provável time do Sampaoli. Ele vai colocar time forte, isso é certeza. Galo forte para vencer o Grêmio do Renato Gaúcho. Jogo das 7h15, show de bola.